primeiro a ouvir o mediador deste ponto informativo. Boa noite, caros jornalistas, boa noite, caro telespectador, rádio ouvinte e internauta. Esta é a transmissão oficial da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, que tem como propósito levar ao seu conhecimento informações relativas à evolução da pandemia no nosso país. Somos um povo solidário e sei que você que nos acompanha tem a cultura de sentir a dor do outro como se fosse sua. Mas peço assim, nessa luta contra a Covid-19, não empreste o seu telemóvel a um colega, vizinho, amigo para fazer chamadas. Se é fumador, não utilize o resto de cigarro de um fumador igual. Não menos importante, não empreste uma peça como de roupa, por exemplo, relógio ou um outro acessório a quem quer que seja. Esta é uma fase em que os objetos e utensílios não devem ser partilhados. Colabore, que assim estará a ajudar a conter a propagação da Covid-19 no nosso país. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto. A comunicação aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, já a seguir com o Dr. Franco Mufinda, Secretário de Estado para a Saúde Pública. O Bismarck Antônio é o intérprete de língua gestual. A vossa atenção. Boa noite, estimados jornalistas. Boa noite, caríssimos telespectadores e radiovintes. Cumpre-nos informar que temos 37 casos novos, sendo 4 de Cabinda, todos eles de transmissão local, 6 do município de Soio, província do Zaire, também de transmissão local, e os restantes nas localidades de Belas, Talatona, Maianga e Ingombotas, da província de Luanda. As idades variam de 22 a 69 anos, 29 são do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Hoje, nenhuma pessoa foi recuperada. No entanto, 3 casos foram ao óbito, todos eles angolanos, sendo 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, respectivamente de 62, 68 e 74 anos de idade. Estimados, é importante aqui referir que no âmbito das medidas de saúde pública que estão a ser tomadas com os passageiros que regressam ao país, em que é obrigatório o teste pré-embarque com a validade de 72 horas, teste este que deve ser na base da biologia molecular, RT-PCR. No voo, portanto, do humanitário que chegou ao país de Lisboa no dia 31 de julho, após o cumprimento de tempo de quarentena, realizamos a testagem aos passageiros, em que tanto encontramos alguns casos reativos e estes também estavam a observar a quarentena institucional. A posteriori, fizemos, portanto, uma análise na base da biologia molecular e chegamos a evidenciar um caso positivo. Este dado já o passamos numa comunicação anterior. E esta pessoa, este caso positivo, neste momento está em isolamento, ou seja, em seguimento. Trouxemos este caso para reflexão. É para trazer a razão e, na base do que há de acontecer amanhã, ou seja, a descentralização do processo de realizar a quarentena e isolamento a domicílio, há todo o interesse, tanto de trazer à luz do dia o quão é importante realizar, por um lado, o teste pré-embarque,
mas, sobretudo, observar algumas medidas, ter cautela, tanto. O exame é realizado 72 horas antes, no entanto, devemos ter bastante cautela quanto à exposição, por onde passamos. Passamos em lojas, restaurantes, no próprio aeroporto, no avião em si. Então, por onde nós passamos, está patente tanto o vírus. Então, a exposição está pendente e tudo pode, portanto, acontecer. Então, estamos a trazer aqui a ideia, e estando neste momento numa realidade de circulação comunitária na província de Luanda, algumas províncias com a transmissão local, outras também com casos importados. É para dizer aos compatriotas que regressam ao país que tudo pode acontecer, de modo que todo cuidado é pouco, depois, portanto, de testes realizados, testes pré-embarques. Então, devemos observar cada vez mais a contenção e gerir melhor, portanto, a nossa vida. Senão, o que pode acontecer, o que aconteceu com este caso, apesar de ter realizado o teste antes de viajar, de vir para cá, mesmo assim, e estando em quarentena, tanto conseguimos evidenciar e tanto fechar como caso positivo. Então isso acontece. É para dizer uma vez mais que há uma necessidade também de observar a quarentena domiciliar. Ninguém deve sair. E isso começa a partir da manhã. Devemos redobrar cada vez mais a responsabilidade. Então, fizemos, mas tudo pode acontecer, até prova do contrário. Então, amanhã, havemos de iniciar o processo de quarentena, isolamento a domicílio. No entanto, chamamos a atenção que só realiza a quarentena ou isolamento quem, obviamente, tiver as condições mínimas criadas. Me referia já ontem, e ainda hoje a Comissão juntou-se, no caso específico de Luanda, à Comissão Provincial de Luanda, para tecer, portanto, algumas considerações à volta deste processo. Per si, portanto, vislumbra-se um bocado complicado. Só poderá ter sucesso se, na verdade, o munícipe, a pessoa ali da comunidade, poder, portanto, colocar a sua mão na massa, ajudar esse trabalho que o Estado está a levar a cabo. Então, saúde pública só se faz quando há participação da população. O Estado coloca os meios e a comunidade deve participar. Acho que tudo já foi dito ontem quanto às medidas, e ao longo desta semana, portanto, fomos tocando no sentido lato aos aspectos inerentes ao processo da quarentena domiciliar e, portanto, também o isolamento. Amanhã, em todo o país, então, arrancamos com este processo. As premissas de sempre, portanto, não passam do uso da máscara, a lavagem com frequência das mãos, com recurso à água e sabão, o cumprimento do distanciamento físico, o evitar dos ajuntamentos populacionais e a não violação, portanto, da cerca sanitária, apresentam-se, portanto, como as premissas que nos ajudam a achatar a tal tendência, portanto, exponencial da curva da Covid-19 quanto a casos e óbitos. Repito dizendo que o controlo da Covid-19, portanto, passa pela exposição. Quando maior for o tempo, quando maior for a frequência, quando maior é a aglomeração, tanto o desfecho pode ser pior. Então, esses elementos também não definem totalmente tanto a infecção, devemos ponderar também outros fatores na nossa realidade, outras doenças, as doenças cardiovasculares, que falamos aqui todos os dias, a drepanocitose, não é? Drepanocitose, a tuberculose, enfim, não é? A obesidade e outras doenças que nós chamamos de comorbilidades.
também fomos trazendo a fotografia do que é nossa realidade no que respeita à distribuição por gênero da Covid-19 no nosso país. E a fotografia que o pendor, portanto, é mais sonante no sexo masculino, quando comparamos com o sexo feminino. Então, esses fatores todos devem ser ponderados quando queremos, portanto, discutir a Covid-19 na nossa realidade angolana. Passamos ao ponto de situação epidemiológica. Por agora temos um total de 1.852 casos, mais 37 em relação ao dia de ontem, 86 óbitos, mais 3 óbitos em relação ao dia de ontem, 584 recuperados, este número não mudou, e 1.182 ativos, mais 34 em relação ao dia de ontem. De modo que dos 1.182 ativos, 3 são críticos, 26 graves, 25 moderados, 35 leves e 1.093 assintomáticos, a maioria. O CISP teve 77 chamadas, sendo 74 pedidos de informação, 2 denúncias de violação da cerca sanitária e uma denúncia de caso suspeito. O laboratório, nas últimas 24 horas, processou cerca de 171 amostras, com 37, tanto amostras positivas. O cumulativo aponta para 49.000 amostras processadas, com 1.852 positivas. As altas institucionais, nas últimas 24 horas, foram 254, sendo 226 em Luanda, 8 no Huambo, 7 no Uís, Zaire 7, Bié 4, Malange 1, Namibe 1. A quarentena institucional controla 625 pessoas, enquanto sob vigilância controlamos 4.132 contactos. As províncias de Kwanza Norte, Lunda Sul, Cabinda, Cunene, Luanda e Uíge reportaram as atividades relacionadas à colheita e envio de amostras ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde, mas também ao Instituto Nacional de Luta contra SIDA, a capacitação de agentes comunitários de saúde e algumas palestras realizadas a nível da comunidade. Por hoje é tudo, muito obrigado e até amanhã. Muito obrigado, Dr. Franco Mufinda. E hoje dirigimos uma palavra aos papás e às mamães que, mesmo no atual contexto, continuam a mandar as crianças realizar tarefas como deitar lixo ou mesmo fazer compras na cantina ou padaria. Os encarregados não devem esquecer que neste trajeto de casa ao contentor de lixo ou estabelecimento comercial, quase sempre as crianças têm contacto com adultos que até procuram auxiliar através das travessias, neste caso das estradas, ou mesmo para que possam realizar estas operações. E nesta fase estão proibidos os contactos, principalmente entre pessoas desconhecidas. Um adulto segurar uma criança desconhecida para ajudar a atravessar a estrada, fazer compra ou realizar uma outra operação, expõe a criança a uma possível infecção com a Covid-19. E é isto que estamos a apelar para que seja evitado. É aconselhável que sejamos nós os adultos, que seja o papá, que seja a mamã, a realizar as compras e as demais atividades. A criança que fique mesmo em casa, que lá estará melhor protegida. É o final desta transmissão referente à sexta-feira. Agradecemos apenas a presença do Dr. Franco Mufinda, secretário de Estado para a Saúde Pública, que esteve aqui a comunicar, o Bismarck António, o nosso intérprete de língua gestual, os senhores jornalistas e toda a equipa do CIAM. Deus nunca abandonou o seu povo.
continua a pedir para que nos ajude. Só assim venceremos esta luta contra a Covid-19. Amanhã voltaremos para mais atualidade e desejamos a todos uma boa noite. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social. Centro de